Hans Wilsdorf nasceu em 1881 em um pequeno vilarejo na Alemanha. Ele teve uma infância marcada por perdas e desafios. Seu pai faleceu quando ele tinha apenas 12 anos e sua mãe, incapaz de cuidar dele sozinha, o enviou para um orfanato. A vida no orfanato não foi fácil para Hans. Ele cresceu em um ambiente sem a presença amorosa de seus pais, tendo que lidar com a dura realidade da vida institucionalizada. Muitos de seus colegas de orfanato tinham histórias tristes semelhantes, e a infância de Hans foi repleta de solidão e dificuldades. Mas, desde muito jovem, ele demonstrou uma incrível força de vontade e uma determinação que o impulsionaram a buscar algo maior, apesar da adversidade que o cercava. Desde pequeno, Hans tinha uma curiosidade insaciável e sempre gostava de observar as coisas ao seu redor. A precisão dos objetos, a maneira como os mecanismos funcionavam e como o tempo parecia se mover com o tic-tac dos relógios sempre chamaram sua atenção. No entanto, naquela época, os relógios de pulso não eram comuns e as pessoas mais ricas ainda usavam relógios de bolso. Hans, mesmo jovem, tinha uma visão única. Ele acreditava que as pessoas precisavam de relógios mais práticos, mas ao mesmo tempo precisavam ser elegantes e, acima de tudo, extremamente precisos. A vida no orfanato não o impediu de sonhar. Quando completou 14 anos, Hans deixou a instituição e foi viver com parentes em Nuremberg, na Alemanha. Sua mente criativa e seu desejo de mudar sua realidade o levaram a buscar novos horizontes. Decidido a sair de sua situação difícil, Hans se mudou para Londres, onde conseguiu um emprego na empresa Borel, uma relojoaria especializada na importação de relógios de luxo. Foi nesse ambiente que ele se apaixonou pela relojoaria. Ele passou a trabalhar com relojoeiros experientes e a aprender sobre os mecanismos dos relógios, entendendo como os mesmos funcionavam e o quanto a precisão era crucial. Mas o destino de Hans estava prestes a mudar de maneira significativa. Aos 24 anos, Hans teve uma ideia que mudaria sua vida e, eventualmente, a indústria relojoeira para sempre. Ele acreditava que poderia criar um relógio de pulso mais confiável, algo que fosse preciso, elegante e que, ao mesmo tempo, fosse acessível. Durante essa época, os relógios de pulso não eram amplamente reconhecidos pela sociedade e muitas pessoas ainda preferiam os relógios de bolso. Mas Hans sentia que os tempos estavam mudando e que a moda de relógios de pulso estava para chegar. Foi em 1905 que Hans fundou sua própria empresa, chamada Wilsdorf & Davis, ao lado de seu sócio, Alfred Davis. Sua missão era clara: produzir relógios de pulso precisos e de qualidade superior. No entanto, havia um grande desafio a ser enfrentado. Os relógios de pulso não eram vistos como algo confiável e muitos achavam que não podiam ser tão precisos quanto os relógios de bolso. Mas Hans estava determinado. Ele sabia que a precisão dos relógios era a chave para o sucesso. Em 1908, Wilsdorf registrou a marca Rolex, um nome curto, fácil de lembrar e que representava qualidade e precisão. Ele acreditava que a marca poderia se tornar sinônimo de inovação e luxo. O próximo grande passo de Hans foi garantir que seus relógios fossem incrivelmente precisos, algo que os tornaria altamente desejáveis. Em 1926, a Rolex fez história com o lançamento do Oyster, o primeiro relógio à prova d'água. Para demonstrar a resistência do modelo, Hans fez com que a nadadora Mercedes Gleitze usasse o relógio enquanto cruzava o Canal da Mancha. O relógio resistiu ao teste e a Rolex foi catapultada para a fama mundial. Mas o sucesso de Hans não veio de forma fácil.
Ele teve que enfrentar muitas dificuldades ao longo de sua vida, incluindo momentos de solidão e a constante luta para provar que sua visão era possível. Ele sabia que a indústria relojoeira precisava mudar e que ele tinha a capacidade de fazer isso. Sua vida e sua trajetória são uma verdadeira história de superação. Um menino que cresceu em um orfanato, que perdeu seus pais e passou por dificuldades imensas, mas que nunca desistiu de seu sonho. A criação da Rolex não foi apenas sobre fazer relógios, mas sobre criar algo que fosse diferente e revolucionário. Hans Wilsdorf queria que as pessoas tivessem acesso a algo de alta qualidade, algo que simbolizasse não apenas o tempo, mas também o sucesso e a precisão. Ao longo dos anos, ele continuou a inovar, introduzindo novas tecnologias e ideias que mudaram a forma como as pessoas viam os relógios. Em 1931, ele lançou o Perpetual, o primeiro relógio automático, um marco na indústria relojoeira. Com o tempo, a Rolex se consolidou como uma marca de luxo, sinônimo de prestígio e sucesso. Hans Wilsdorf faleceu em 1960, mas deixou um legado que continua a inspirar pessoas ao redor do mundo. Sua trajetória, que começou no orfanato, é um exemplo de perseverança e determinação. Ele mostrou ao mundo que, independentemente das circunstâncias, é possível alcançar